E se tudo o que você acredita fosse apenas uma história que alguém te contou? É sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Sobre narrativas. Enquanto eu estava programando esse vídeo, eu separei 3 tipos de narrativas para comentar com vocês. A narrativa autoimposta, a do núcleo familiar, o que é muito interessante, nasce na infância, e a do núcleo sistêmico, que inclui a geopolítica, religião, sociedade e carreira profissional. Cada um desses núcleos tem características diferentes, mas todos eles têm uma coisa em comum: esse formato de narrativa. O problema das narrativas é que elas sempre são tendenciosas. Isso acontece porque a manipulação, ela também faz muito parte de toda a organização sistêmica mesmo. Afinal de contas, a gente faz parte desse núcleo sistêmico. A gente nunca vai se abster, até porque a gente precisa de uma carreira profissional. A gente precisa de uma religião, a gente precisa socializar, a gente precisa estar por dentro da geopolítica. Beleza. Mas tratar como uma verdade absoluta é exatamente o ponto que me incomoda. É preciso muita autonomia para questionar o núcleo familiar. Afinal, são os seus pais, as pessoas que te amam, que te protegem. Não é mesmo? É muito confortável confiar nos nossos pais. Você, como criança, absorve tudo o que os seus pais dizem. Tudo o que os seus avós dizem. E, na verdade, você pode perceber que as crianças espelham o que os pais fazem. Quando os pais falam palavrão, é rápido perceber que a criança vai aprender a falar palavrão. E ela aprende com uma facilidade realmente incrível. Nós, quando crianças, sempre somos influenciados. Acontece que quando a gente cresce e a gente conhece o mundo, o núcleo sistêmico, a sociedade em si, a gente deve começar a questionar, porque não dá pra gente acreditar em toda a historinha de toda a religião. Falando sobre guerra, é engraçado porque sempre tem guerra. E a guerra é a representação perfeita de uma narrativa. Eles têm os motivos deles para guerrear, mas esses motivos são baseados em narrativas. Narrativas do núcleo sistêmico geralmente têm total relação com religião, ideologia, tá ligado? E controle de massa, tá ligado? E assim vai indo, entendeu? As coisas estão perfeitamente conectadas, sempre. Essa manipulação inteira é maravilhoso para quem tem poder. E, geralmente, esse poder está totalmente associado a conhecimento. Puta merda. Quão valoroso é o conhecimento? Me responda essa pergunta aqui nos comentários. Quão valoroso é o conhecimento? Se conhecimento, evidentemente, é poder na nossa sociedade. Existem muitos fatores para alguém ter depressão, inclusive, principalmente o histórico dela. Ela adquiriu depressão e já tem uma carga de experiência muito forte na mente dela, e por isso que ela continua triste. Mas a narrativa autoimposta, depreciativa, piora muito essa situação, porque a pessoa vai falando para ela mesma coisas horríveis. Mas o mesmo acontece quando a pessoa se coloca no pedestal. Se coloca como se fosse muito incrível, como se devesse ser tratada diferente. Isso é uma narrativa. E é uma narrativa muito prejudicial, certo? Enquanto o núcleo familiar é aquele que a gente adquire na infância. O primeiro contato com as pessoas que a gente conhece, os nossos pais, e a gente confia neles cegamente. Se os seus pais, que já são adultos, têm marcas, histórias com religião, história com política, essas narrativas todas vão cair sobre você. Pior, ainda falando sobre família, mas também uma coisa que conecta a narrativa autoimposta e o núcleo familiar é quando a criança tem uma mãe ou um pai narcisista. Supondo que haja uma família que tem 3 filhos, o pai e uma mãe, super tradicional, 5 pessoas. Esse núcleo familiar é muito influenciado pela política, porque é impossível não ser, certo? Geralmente as pessoas são muito influenciadas pela política, muito influenciadas pela religião delas. Mas a mãe é uma narcisista, e o filho do meio, como sempre, é o bode expiatório.
Esse bode expiatório vai crescer com uma narrativa autoimposta péssima, porque a mãe dele só falou besteira no ouvido dele o tempo inteiro. Ele vai ser traumatizado, ponto. O bode expiatório sempre se traumatiza, não tem outra forma. Isso é muito difícil de assumir, é muito difícil falar sobre isso, mas sim. E de onde vem todos esses traumas? Justamente da narrativa da mãe narcisista, que geralmente tem muita relação com a religião, muita relação com política. Qual que é a consequência dessa criança que é bode expiatório dessa mãe? Ele tem uma narrativa autoimposta horrível. Ele sempre falou coisas ruins sobre si mesmo, porque a mãe dele falou muito pra ele. Se ele não chega num ponto em que ele muda, né, e adquire autonomia, ele precisa de autonomia para sair dessa posição de bode expiatório da mãe. Senão ele nunca vai conseguir. Pode esquecer. Essa autonomia é uma outra saída. Tem que ser muito forte, tá? Porque sua mãe que você ama ou que você deveria amar está contra você, definitivamente. Então, se a sua mãe que te ama, deveria te proteger, deveria te amar, tá contra você, é muito fácil você adquirir depressão. Porém, você tem que ser forte, né? E é isso, não tem muita opção, né? Ou você morre ou você sobrevive, né? Perceba como o núcleo sistêmico tem influência muito grande, por isso que talvez ele seja o maior aqui. A religião, a geopolítica, a sociedade, a carreira profissional de um indivíduo influencia completamente a forma como ele se comporta no mundo. Certo? Só que o problema é você acreditar que a narrativinha do seu chefe é a verdade absoluta. Que a narrativinha do seu pai de santo é a verdade absoluta. Que a narrativinha do Trump é a verdade absoluta. Pois, olha só, estou defendendo a minha pátria. Eu sou da América e eu defendo a minha pátria. Tá, mas todo o resto do mundo que se a menininha criança, de boa, tranquilo. Cara, é muito preocupante. É muito preocupante. As narrativas, elas podem destruir a mente de alguém. Então, eu quero que vocês prestem atenção em quais narrativas vocês acreditam. E por que vocês acreditam. Então, perceba, no que você acredita como religião, no que você acredita como política. Isso daqui é uma coisa muito séria, muito séria. Como sociedade, na sua carreira profissional, quem são as suas inspirações? As narrativas desse núcleo são as mais fortes, disparado. Mas ir contra a maré é uma decisão que cobra um preço.